segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 17, versículos de número 14 ao 21, no qual estaremos nesta manhã meditando por alguns minutos. E você que nos assiste, você se desprenda de tudo e peça para Deus falar com você. Nesta manhã, por certo, Ele tem uma resposta ao teu coração. Eu não sei a tua situação, o que você está enfrentando, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder para libertar, para quebrar o jugo. Ela tem poder para te colocar em uma situação melhor. O texto em apreço começa no versículo 14, na minha tradução, dizendo assim: quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Amém? Lemos alguns versículos que retrata a situação ou o sofrimento de um homem dentro de casa com a sua família. O texto relata que ele tinha um moço que era epilético. Lá na frente, em Marcos 9,14, fala que, esse mesmo texto, fala que o demônio pegava este jovem, jogava no fogo, jogava na água, com o intuito de matá-lo. E aquele moço, ele agora, não aguentando tanto a situação, porque quando se tem um problema dentro de casa, com algum dos parentes, sofre toda a família. Sofrimento não é bom. E não é também a vontade de Deus que você que me assiste sofra. A vontade de Deus para a minha e a sua vida é que eu e você nos arrependamos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus exemplos, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nos arrependamos e temos vida, temos alegria, temos felicidade no nosso lar, na nossa família. Nos últimos dias as famílias têm sido muito atacadas, tem sido muitas famílias dizimadas. E o inimigo, eu costumo dizer que ele não tem família. E é por isso que ele atenta contra a sua família. É por isso que ele atenta para destruir aquilo que um dia lá no jardim Deus instituiu. O texto diz que quando Deus ele olha para o jardim, ele agora cria o homem. Façamos o homem em imagem e semelhança. E ali ele coloca no homem tudo que é bom, tudo que é perfeito. Daí a expressão, façamos o homem em imagem e semelhança. Então o melhor de Deus está no ser humano naquele momento. Deus está colocando o seu melhor no ser humano. E a Bíblia diz que quando Deus termina de concluir a sua obra, nas outras criações o texto bíblico vai dizer que Deus viu que era bom o que tinha feito. Mas quando chega no ser humano, quando chega no homem, ele diz, é muito bom. E mais na frente ele abençoa o homem.
Ele olha e diz: não é bom que o homem viva só. Vou lhe fazer uma adjuntora. A adjuntora não é aquela que vai na frente. A adjuntora não é aquela que vai atrás. A adjuntora é aquela que está de lado. O texto diz que o Senhor fez o homem cair em um sono profundo. Aí ali surge o primeiro anestésico. Ali surge a primeira cirurgia. E a Bíblia diz que Deus vai lá e da costela do homem retira uma parte dele e cria a mulher e a apresenta. Presta atenção, foi o próprio Deus que apresentou a esposa ao marido. E dali ele ordena, dá ordens para que eles cuidem do jardim, cuide das coisas de Deus. Mas ali também, agora influenciada pelo inimigo das nossas almas, o casal peca. Vem a destituição, vem a morte, vem a enfermidade, e tantas essas coisas, até chegar nesse dia, em que chegou a enfermidade na casa daquele homem, que atingiu seu filho, e que por conta de tudo isso, trouxe sofrimento para aquela família. Eu quero acreditar, o texto não relata, mas podemos entender, que aquele homem, ele, quem sabe, procurou os médicos, procurou os adivinhos e os feiticeiros, que naquele tempo era comum essas práticas, pelo povo que não conhecia Deus, mas ele não conseguiu resultado, ele não conseguiu uma resposta satisfatória, ele não conseguiu a solução do seu problema. E agora? Agora ele vai e leva para os discípulos de Jesus. E Jesus onde estava? Jesus pegou mais 3 discípulos e passou a madrugada em oração. E lá embaixo, o homem com seu problema, seu filho endemoniado, os religiosos discutindo, e o homem ainda com o seu problema sem solução. O texto é enfático que quando acontece a noite, a madrugada de oração, acontece a transfiguração, em que Jesus, ele agora se transfigura diante dos seus discípulos, e acaba aquele momento glorioso, maravilhoso. O texto diz que Jesus desce. Quando Jesus desce, a Bíblia diz que aquela multidão se espanta. Quando Jesus desce, todo mundo fica atônito. E aqui é que nós entramos na nossa mensagem. O que é que acontece? Ou qual é os eventos que marca quando Jesus chega em um lugar? Deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo que sempre acontece quando Jesus chega em um determinado lugar. Hoje, nessa manhã, ele está chegando na sua casa. Agora, neste momento, ele está chegando na sua família. Neste momento, ele está chegando na sua vida, no seu negócio, na sua empresa. Aonde você está nesse momento, Jesus está chegando através da palavra. E ele tem uma solução para você. O texto aqui é enfático que quando Jesus chega, acontece algo que é dividido em 2 coisas. O antes de Jesus chegar, e depois que Jesus chega. Essa é a vida do ser humano em uma comparação distinta, porque é distinto, é notório. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, é só você observar as práticas de alguém que não conhece a Deus, as práticas de alguém que não serve a Jesus, serve a ídolos, serve a uma religião, mas não serve Jesus. E quando verdadeiramente começa a servir Jesus, as práticas são diferentes, a forma de falar é diferente, a forma de se vestir é diferente, a forma de tratar o próximo é diferente, porque quando Jesus chega na vida de alguém, as coisas se transformam. Quando Jesus chega na vida de alguém, é notório, todo mundo vê a diferença. Enquanto você, meu querido, que me assiste nesta manhã, está nessa vida sua aí, de sofrimento, de fracasso, de derrota,
de vícios, de escravidão. Ninguém dá nada por você. Não se preocupa com a sua vida, com você, o seu estado. Agora você quer ver? Se preocupar é quando você tomar uma decisão, o Espírito de Deus, através da sua palavra, nessa manhã, entrar no seu coração, você abrir seus olhos espirituais, você entender que precisa verdadeiramente de Jesus. Não é aquele Jesus de gagarejo, em que não, irmão, eu tenho Jesus na minha vida, graças a Deus, e as suas práticas, e a forma como você trata as pessoas, e a sua forma de falar, o seu linguajar, condiz com a vontade perfeita de Deus para aqueles que se dizem servir a Jesus? Aí quando Jesus chega, acontecem algumas coisas que eu destaquei para compartilhar com vocês nesta manhã. A primeira coisa que acontece quando Jesus chega em um lugar, observe que quando Jesus desce o monte, cheio de poder, cheio de glória, o texto diz que o povo se espantou e correu para Jesus. Aí quem estava naquele lugar? Estava o pai do moço com problema, estavam os discípulos e estavam os religiosos. O texto diz que havia uma discussão entre eles. E quando Jesus chega em um lugar, aí acaba a contenda. Quando Jesus chega em um lugar, acaba as disputas, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Onde Jesus chega não tem confusão, não tem engano, não tem contenda, não tem disputa. O texto diz que quando Jesus chega, a multidão corre, espantada, e chegam até ele. Quando Jesus chega, cessou a confusão. Quando Jesus chegou, ele procurou saber os fatos. Quando Jesus chegou, ele quis ouvir, ele sabe. A Bíblia diz que ele sabe tudo, sabe todas as coisas. E por que, irmão Itamar? Ele queria ouvir, porque ele é que nem um pai que gosta de ouvir a necessidade dos filhos. É que nem uma mãe quando o filho quer algo e chega ao seu aconchego e com carinho pede. É exatamente isso que Jesus quer para você. Que você primeiro reconheça que necessita dele, que você precisa dele para responder e resolver as suas dúvidas, os seus dilemas, os seus medos. Ele quer exatamente que, ao invés de você estar contando os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades para pessoas que não podem resolver, conte para ele. Você conta seus problemas para todo mundo, mas não conta para Jesus. Você coloca as suas dificuldades na mão dos vizinhos, na mão das pessoas influentes, quem sabe até na mão de políticos. Eles não vão resolver, não. Quem resolve problemas dentro de família, fora de família, em qualquer lugar, é Jesus. A Bíblia diz que foi dado a ele todo o poder. E ele tem o poder para restaurar você nessa manhã. Está lutando? Comece a lutar agora com Jesus do seu lado. Porque essa disputa você não ganha sozinho. Você não ganha essa disputa pelo seu conhecimento, pelo seu poder aquisitivo, pelo seu diploma na parede, o seu anel de formatura. Nada disso vai resolver. E eu mostro pela Bíblia. Quer um exemplo? A Bíblia diz que havia uma mulher há 12 anos, que sofria de uma enfermidade. Ela tinha uma hemorragia. E pela lei naquele tempo era considerada uma mulher imunda. Uma mulher que não poderia viver do lado da sociedade, não podia nem viver dentro de casa, era obrigada a ficar do lado de fora. É exatamente isso que acontece com as pessoas que não conhecem a Jesus, ficam do lado de fora da bênção, ficam do lado de fora da solução, fica do lado de fora da graça, da comunhão.
O texto é enfático quando ele diz que ela gasta tudo que tem. E o interessante é que eu me detenho nos detalhes. É bom prestar atenção. A Bíblia diz que ela gasta tudo que tem, nada adiantando, antes indo a pior. Eu quero acreditar que aquela mulher tinha muito dinheiro. Procurou os melhores médicos na época, os melhores adivinhos, os melhores feiticeiros, tudo quanto existia naquele tempo, que o povo que não conhece a Deus procurava, e nos dias de hoje procura ainda, porque não conhece a Deus. Bate em porta que não se abre, pede àqueles que não têm poder para resolver. Eu te apresento nessa manhã aquele que tem poder para acabar com essa confusão na tua mente, na tua vida. O texto diz que ela gasta tudo que tem, antes vai a pior. É sempre assim quando você busca a solução em um lugar que não tem a solução. É sempre assim quando você procura a resposta em um lugar que não tem resposta. Aí um momento desse ela procura a pessoa que pode resolver. Naquele dia Jesus chega, desce cheio de poder, de glória, e a multidão agora corre para ele, e Jesus procura se informar do que está acontecendo. Você já parou para contar para Jesus o que está acontecendo? Aquele moço, o texto diz, saltou alguém do meio da multidão e disse, mestre, eu trouxe meu filho, o meu filho, e os teus discípulos não puderam resolver. Teve um momento que até aquele moço queria colocar a culpa em Jesus. E muitas das vezes eu e você queremos culpar Jesus pelos nossos próprios fracassos, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de visão, de direção, de bater em porta que não abre, impedir aquele que não tem para dar. Aí vamos para a segunda coisa que aconteceu quando Jesus chegou. Quando Jesus chega em um lugar, a fé é gerada. Era todo mundo sem fé. Quem sabe você não tem fé. Mas nesta manhã deixa Jesus restaurar a fé na tua vida. Você acreditar que Ele vai fazer. Não adianta, irmão, não adianta, querido. Você que me assiste agora, chegar no chat e pedir oração, se você não acredita no quem faz o milagre. Vai ficar sempre mendigando. Vai ficar sempre pedindo, não. Comece também a acreditar. A primeira mola que move a ação de Deus é a fé. O texto diz claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que pedir, mas acreditar que vai acontecer. Acreditar que vai acontecer. O moço, o pai chegou e disse, eu trouxe meu filho. Está aí, endemoniado. O demônio quer matá-lo, joga na água, joga no fogo. E se tu pode fazer alguma coisa, nos ajuda. E Jesus pode fazer o que você quer que Ele faça? Jesus, Ele tem poder para resolver o teu problema? Por acaso Jesus tem poder para curar essa enfermidade que alguém um dia apontou o dedo e disse, vai morrer? Será que Jesus ele tem poder para restaurar a tua família? Teu casamento? Eu acredito que tem. Você acredita? Então se você acredita, vai acontecer. Se você acredita, o milagre vem. O homem agora levou um supapo de Jesus. Ele disse, olha, se tu pode fazer alguma coisa, meu filho, minha filha, Jesus ele é Senhor. Senhor quer dizer dono. Ele é dono de tudo isso. A Bíblia diz que sem Ele nada se fez. E tudo é por Ele, para a glória dEle. É Ele que faz o milagre. Mas você precisa acreditar. Você precisa primeiro acreditar na palavra. A palavra ela tem poder.
O Espírito de Deus, ele convence. Agora você toma a decisão se você quiser. Vai ter milagre ou não vai nessa manhã na sua vida? Vai acontecer ou não vai acontecer? Ou você vai continuar no chat aí, irmão, ore por mim, irmão, ore pela minha família, irmão, faça isso. Se você não acreditar, você vai passar o mês todinho no chat pedindo oração e o seu milagre não chega. É preciso você primeiro acreditar. Aquele moço fez exatamente o que muita gente faz. Pede a Jesus o milagre sem acreditar. Todo dia está do mesmo jeito, mendigando. Todo dia está pedindo, mas não bota fé em dia. Não bota fé para funcionar. Aí não acontece milagre. A luta continua, a doença continua, a luta dentro de casa continua, a família fica de cabeça para baixo. Por quê? Porque não acredita que Jesus faz. Aí aquele moço olha para Jesus e diz: se tu pode fazer alguma coisa. Jesus disse: olha, tudo é possível ao que crê. Você acredita? Mas acredita mesmo? Então vai acontecer, conforme a tua fé. Eu e os irmãos podemos aqui arrancar o couro da língua de orar. Se você não acreditar, não acontece. Ele disse agora: Senhor, ele confessou, está no texto, ajuda a minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Quando Jesus chega, a fé ela é restaurada. A fé acontece. Felizmente, muitas das vezes não recebemos o milagre porque depositamos a fé em outros. Depositamos a fé em um ídolo de gesso. Depositamos a fé em alguém que ouvimos falar. Depositamos a fé na posição social. Se sente intocável, se sente poderoso, nada pode acontecer. Engano seu. Você não sabe e não conhece ainda o poder de Deus. Quando Jesus chega, acontece alguma coisa é transformada. Os demônios, como vimos, tem que bater em retirada. A enfermidade tem que ir embora. Aí aquele moço agora perdoa, nos ajuda. Me ajude na minha incredulidade. Ele não tinha fé. Hoje se enxerga somente o problema. Hoje só se enxerga gigante. Só enxerga paredões altos. Mar gigantesco, bravio. Mas deixa eu te falar. Diante de Jesus, a muralha cai. Diante de Jesus, o mar se abre. Se ele não abrir, você passa por cima. O gigante é derrotado. Diante de Jesus, as trevas se desvanecem, se dissipam, porque Ele é Senhor. Então para de acreditar em coisas terrenas. O teu dinheiro não vai resolver teu problema. A tua posição social não vai curar essa enfermidade. É mais provável acontecer que nem a mulher do fluxo, você gastar tudo e ainda ficar pior. Mas deixa eu te dizer, nessa manhã Jesus está chegando. Está chegando na sua vida agora. Está chegando na sua casa. Então põe em fé a tua fé em prática. Comece a confessar, como aquele homem fez. Ajuda a minha incredulidade. O problema dele é que ele não acreditava. Você, meu filho, você, minha filha, você tem mais do que você imagina. Você tem mais poder do que você pensa ter. Mas você precisa de fé. Quer um exemplo, Pedro? A Bíblia diz que Jesus ficou orando e o barquinho foi embora com os discípulos. Já ali por volta da madrugada,
Jesus, terminando de orar, começa a andar por cima das águas, começa a andar por cima dos problemas, começa a andar por cima das lutas. Ai, eu sei, me canto. Começa a andar por cima das dúvidas. Aí os discípulos olham aquilo e se assombram, se assustam, porque Jesus, ele assombra aqueles que não acreditam nele. É um fantasma. Aí Jesus diz: calma, sou eu. Aí sempre no meio tem aquele incrédulo nato, corajoso. E o discípulo pula de lá e diz: se é tu mesmo, que eu vá até aí, por cima das águas. Você sabe o que Jesus disse? Vem. A Bíblia diz que ele agora começou a andar sobre as águas, na direção de Jesus. Ele começou agora a andar por cima dos seus problemas. Começou a andar agora por cima das suas dificuldades. Mas a Bíblia diz que o vento assoprou, ele teve medo, tirou a visão de Jesus e começou a afundar. Toda vez que você tirar a visão de Jesus, toda vez que você deixar de olhar para Jesus, para olhar para os problemas, você afunda. Toda vez que você trocar o melhor de Deus para a sua vida, você desce. Toda vez que você desacreditar no milagre, você afunda de novo. Aí quando ele começa a descer, se afogar, aí ele: mestre, socorre-me. Sabe? Aquelas pessoas que só se lembram de Jesus no sofrimento, só se lembra de Jesus nas lutas, aí começa a chamar. A pandemia esteve aí, fechou tudo. Eu nunca vi uma época tão grande de concentrações, de oração, de louvores. O povo abria a janela dos apartamentos, praticamente fazia um culto coletivo gigante, porque Jesus, ele apertou o povo. Foram zombar dele. Com Deus ninguém zomba, ninguém brinca. Aí veio a resposta: a conta chegou, fecha tudo, e só vai abrir no meu tempo. Até hoje tem gente com medo andando de máscara. Até hoje tem gente com medo de morrer. Naquele tempo não foi diferente. Nunca vi tanta cantoria, tanto louvor, pedindo misericórdia a Deus. Foi preciso Jesus mandar um vírus, permitir uma pandemia no meio da humanidade, para eles reconhecerem e lembrar do Senhor. Não é diferente. Não espere a crise bater na sua porta. Não espere as coisas ficarem ruins para você. Busque a Deus enquanto é tempo, para que quando vier as lutas, as tempestades, você ter reserva. O discípulo, ele afundou, Pedro afundou, porque tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as lutas, sobre as dificuldades. Mas o vento balançou, ele agora perdeu a fé, ele agora teve medo, ele agora receou por sua vida, começou a afundar. Tudo isso acontece com você se você fizer a mesma coisa. Se Pedro não tivesse se assombrado com os ventos, com o vendaval, com a tempestade, ele tinha chegado até Jesus. Ele tinha ido até lá apertar a mão de Jesus. Não é diferente com o ser humano. Ah, irmão Itamar está pedindo duas coisas. Isso aí é coisa da Bíblia. É não. Não é diferente nos dias de hoje. Para você ver o sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que acreditar. E Deus, ele vai mostrar, ele vai fazer o impossível na tua vida, e você vai ficar atônito. E vai dizer: como é que foi isso? Como é que pode? Pode. Ele é Senhor, ele manda em tudo. Ele é dono. Todas as coisas que existem foram feitas por ele.
Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o que você pensa, o que você fala, mas você precisa tomar uma atitude, precisa se levantar, precisa pôr a fé, não pensando que nem um perdedor. Você não é perdedor, você acredita que é perdedor, mas nesta manhã, em nome de Jesus, deixa Jesus chegar na tua vida agora e pôr essa fé em dia, pôr essa fé em ordem, pôr essa fé em alta, para você ver o milagre na sua vida. O que é que acontece? Qual é o evento que marca a chegada de Jesus? Primeiro, acaba as contendas. Segundo, ele coloca a fé em ação e resolve o problema. Jesus resolve o problema. Ele não vai deixar para amanhã, não, amanhã eu volto, não. Jesus é socorro pronto, não é pronto-socorro. Não tem fila de espera. Tem que você pôr a fé em dia, deixar Jesus gerar a fé no seu coração, e você vai tomar posse de tudo quanto você precisa. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar junto. É você acreditando e Jesus fazendo o milagre. É você acreditando e recebendo a cura. É você acreditando e a família sendo restaurada. É assim que funciona. E terceiro, para concluirmos, quando Jesus chega, o milagre é completo. Não tem esse negócio de fazer meia boca, não. Meia sola, não. É completo. É íntegro. O texto diz que é o moço, irmãos. Ele estava possesso de um demônio que queria matá-lo. Está lembrado do gadareno? A Bíblia diz que ele era possesso por uma legião. Ele tinha mais ou menos um probleminha de 6.000 demônios, tendo em conta que uma legião de soldados romanos era 6.000 homens. É mais ou menos isso o probleminha dele. O texto diz que quando Jesus chegou, pronto, foi exatamente depois dessa tempestade, aí Jesus desembarca, quando passa próximo ao sepulcro, o caba pula de lá. Que temos, porque não era o moço falando, já eram os demônios. Que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus não discute com o demônio, Jesus expulsa o demônio. E eles agora pedem para ir para a manada de porcos. Nem os porcos quiseram a entidade no couro. Para você ver como o negócio é ruim. Os porcos preferiram se matar, jogar no precipício, do que ser possesso, permanecer possesso. Eles queriam se livrar daquilo. Então você tem que fechar a porta, que você deixa aberta, para o que não presta entrar na sua vida, na sua casa. Feche a porta da sua casa para pessoas contenciosas, pessoas murmuradoras, pessoas que só trazem palavra de derrota, palavra de desgraça. Está amaldiçoando a tua casa, bota essa praga para fora. Não aceite essas práticas dentro de casa. A sua casa, ela tem que ser um lugar limpo, um lugar consagrado a Deus, para que o Espírito Santo possa agir, Jesus possa trabalhar. Fecha a porta para essa desgraça. Aí Jesus disse: sai dele. Não foi depois, não foi em prestação, não precisou fazer coisas repetitivas, não. Jesus ordenou. E quando Jesus ordena, se você acreditar, acontece. O texto diz que Jesus, ele tem a restauração completa. Não é pequenas coisas. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Jesus tem a resposta. Jesus tem a solução. Jesus tem o poder de transformar o nada em muito. Lá no deserto, o pessoal com fome. E Jesus chegou para os discípulos e disse: dai voz de comer. Cuide deles. A gente não tem nada.
Mas tem um moço aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. Nem os discípulos acreditavam que Jesus podia fazer esse milagre. Andava com ele, mas não acreditava. Aí disse: tu és aqui. O texto diz que Jesus rende graças, apresenta e manda dividir. Ele transformou os pães e os peixes para alimentar uma multidão, para saciar a fome. E essa manhã Ele quer saciar a fome da tua alma. E ainda sobrou para alimentar mais ainda, porque o milagre que Jesus faz, Ele transborda, é transbordante. Ninguém pode abarcar a grandeza de Deus na vida de alguém, quando Ele quer fazer. Quando Jesus chega, o milagre, ele é completo. Não ficou ninguém com fome. E nessa manhã você também não vai sair com fome. Você vai sair com a sua alma abastecida. Você vai andar muitos quilômetros ainda de cabeça levantada. Aqueles que não acreditavam no milagre, eles vão ter que contemplar a grandeza das coisas que Deus está fazendo na tua vida agora. Mas para melhorar, deixa eu te dizer que não precisa você pagar preço nenhum para isso. Não precisa não. Não precisa você subir uma escadaria de joelho. Longas petições. O preço já foi pago. O preço já foi pago quando Jesus morreu no Calvário. Vivemos pela graça, um favor que não merecemos. Aquele moço, ele foi alcançado pela presença de Jesus. E nessa manhã não é diferente. Você está sendo alcançado pela presença de Jesus. E Ele não é só um fazedor de milagres, como muitas pessoas pensam. Jesus não é um band-aid, um curativo que faz um remendo momentâneo, não. Ele faz uma restauração. E nessa manhã Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer enxugar tuas lágrimas. Ele quer restaurar a tua casa. Ele quer te cobrir com o seu Santo Espírito, distribuir para você e sua família seus dons e talentos, para você ser uma bênção nas mãos dele, trabalhar para o reino. Aí para a sua vida ser completa. Aí eu te convido nessa manhã para aceitar Jesus. Não é para mudar de igreja, não é trocar de denominação religiosa, porque nada disso vai mudar, vai fazer o milagre, vai transformar, vai curar. Não, quem faz isso é Jesus. Os religiosos naquele dia estavam disputando com os discípulos sobre aquela questão. Deus não é Deus de confusão. O Senhor, quando Ele chega, Ele aumenta a fé, faz um milagre completo, e nessa manhã Ele quer te fazer e te dar o milagre do perdão, a restauração. E eu já quero perguntar, onde tem alguém que ouviu, está atento à voz de Deus e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É aceitar Jesus, não é mudar de igreja, não. O templo não vai resolver teu problema, não. Quem vai resolver tua vida é Jesus. É Ele que resolve. É Ele que tem o milagre, é Ele que tem a cura, é Ele que tem a restauração, Ele que tem a liberdade, a libertação. Então você que está assistindo e que está ouvindo a voz de Deus, coloca aí no chat: eu aceito Jesus. Ou você que um dia estava na casa de Deus e por alguma coisa você entristeceu, saiu, seu lugar está lá te esperando. Ninguém tomou conta. O que é seu, olhe, o que é seu ninguém toma. Se alguém for para o lugar, foi porque você deixou seu lugar vazio, aí alguém ocupou. Mas o lugar ainda é seu, está ali, e está esperando você voltar. Você que um dia louvava, você que um dia orava e o milagre acontecia, você que pregava e as almas aceitavam e se rendiam aos pés de Jesus, está na hora de fazer a aliança de novo. Está na hora de reconciliar.
Está na hora de voltar ao primeiro amor. Então continue insistindo, porque um dia alguém insistiu comigo. Onde está alguém que nessa manhã, nesse dia, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu vou orar por você. E a partir dessa oração, o Senhor estará fazendo grandes coisas, grandes milagres na tua vida. Então, onde tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus nesta manhã, para ir morar no céu, para ter o nome escrito no livro da vida, para ter dons e talentos, habitação do Espírito Santo, ser uma bênção, ser mais um vitorioso, ser mais um guerreiro, ser mais um vencedor de tempestade. Aleluia. Onde tem alguém nesta manhã que quer aceitar Jesus? Eu vou orar, mas antes já quero agradecer mais uma vez a todos que fazem parte, ao meu pastor mais uma vez, pela confiança,